Síndrome de aparelhos parasitas no corpo astral. Isso aqui é uma lição bastante comprida, mas a gente não tem como cortá-la no meio, porque o assunto vai emendando de parágrafo para parágrafo. Síndrome. A página é 13 aqui. Síndrome de aparelhos parasitas no corpo astral. Ela é uma lição extensa, mas ela não tem como a gente parar. A gente pode até parar, mas o assunto sempre continua. Síndrome dos aparelhos parasitas no corpo astral. O paciente caminha lentamente, com passos lerdos, como se fosse um robô. Estava rodeado por 5 entidades obsessoras de muito baixo padrão vibratório. Suas reações eram apenas vegetativas, com demonstrações psíquicas mínimas. Às vezes ouvia vozes estranhas que o induziam a atitudes de autodestruição ou faziam comentários de seus atos. Tais vozes procuravam desmoralizá-lo sempre. Ao ser submetido em desdobramento a exame no Hospital Amor e Caridade, no plano espiritual, verificaram que o enfermo era portador de um aparelho estranho, fortemente fixado por meio de parafusos no osso occipital, com filamentos muito finos distribuídos na intimidade do cérebro e algumas áreas do córtex frontal. Explicaram os médicos desencarnados que se tratava de um aparelho eletrônico colocado com o interesse de prejudicar o paciente por inteligência poderosa e altamente técnica, e que os 5 espíritos obsessores que o assistiam eram apenas guardas incapazes de dominarem técnicas tão sofisticadas. Zelavam apenas pela permanência do aparelho no doente. Foram atendidos em primeiro lugar os espíritos negativos que o assistiam e devidamente encaminhados ao hospital. Em virtude de se tratar de um obsessor dotado de alto nível de inteligência, a espiritualidade determinou que o atendimento desse paciente fosse feito algumas horas mais tarde, em sessão especial. À hora aprazada, o enfermo foi desdobrado pela apometria e conduzido ao hospital para exame. Em seguida, trouxemos o espírito do obsessor para ser atendido no ambiente de trabalho. Explicaram os amigos espirituais que bastaria tentar desaparafusar o aparelho para que o mesmo emitisse um sinal eletrônico para a base, alertando o comando das trevas. Tocaram no parafuso que tinha rosca esquerda, esperando assim atrair o responsável. Estimavam detê-lo de qualquer forma. Para isso, tomando precauções para a distribuição de forte guarnição estrategicamente situada. Ao final do trabalho, a entidade retirou o aparelho parasita com toda a delicadeza possível, visando não lesar o enfermo. Disse também que já havia instalado mais de 900 instrumentos em vários tipos de cérebros de seres humanos e que em alguns indivíduos o resultado era nulo, porque havia como uma imunidade para tais engenhos, que outros o recebiam com muita facilidade, tornando-se autômatos, e que outros, uns poucos, morreram. O funcionamento do aparelho era o seguinte: o aparelho recebia uma onda eletromagnética de radiofrequência em faixa de baixa frequência, de maneira constante, porém sem atingir os níveis da consciência. Tinha, por finalidade, esgotar seu sistema nervoso. Em momentos marcados, emitia sinal modulado com vozes de comando, ordens, comentários, etc. O próprio enfermo fornece energia para o funcionamento do engenho parasita. Um filamento estará ligado a um tronco nervoso ou a um músculo com o objetivo de captar a energia emitida. A recuperação manifestou-se em 48 horas. A primeira revisão aconteceu um mês após. O paciente prosseguiu nos estudos. 5 anos depois, encontra-se bem. Isso aí, quando está contando esses relatos, era numa época que era novidade, né, o aparelho parasita. Né, porque casas espíritas não tinham condições de fazer esses diagnósticos, falta de conhecimento.
Lógico que o médium vidente vai ver que tem alguma coisa estranha, né? Mas as técnicas para tirar, se não for trabalho que a espiritualidade toma frente para poder desenvolver, dificilmente o encarnado não ia conseguir fazer, porque faltava conhecimento para isso, né? O que hoje, isso aí para quem trabalha com apometria, isso aí é corriqueiro, né? Mas para a época era muito difícil de fazer. Esse tipo de atendimento, esse tipo de situação, a gente se depara constantemente no nosso meio, né? É natural, é quase que é natural a gente ver isso acontecer. Lógico, né, que são aparelhos sofisticadíssimos, cada um tem uma funções diferenciadas uns dos outros, mas sempre para prejudicar a criatura que foi o alvo dessa instalação desses equipamentos. Geralmente é um processo obsessivo mesmo, né? A determinação é para obsidiar. Então, é difícil a gente ter essa condição de fazer o diagnóstico, até que hoje não é muito difícil mais não, né? Porque hoje todo mundo estuda bem, né? Já sabe que tem alguma coisa estranha, que tem um aparelho instalado. Mas o que fazer com isso é que é o complicado, né? Geralmente a gente pede para um espírito fazer. Por exemplo, nas umbandas é os Exus que tiram tudo isso aí, né? Eles que resolvem tudo. Porque o médium está só incorporado, ele não tem conhecimento, mas ele é um instrumento que a espiritualidade utiliza para fazer a retirada disso tudo. Então, se não for um espírito que tenha conhecimento, igual um preto velho, igual um Exu, é difícil você mexer com isso. Agora, a gente que já tem esse conhecimento, até a gente mesmo tira, até a gente mesmo desinstala. Porque a gente tem técnicas, mesmo que for sofisticado, você tem que ser técnicas para você dissolver, destruir tudo, anular totalmente o raio de ação de um aparelho desse. Então, a gente tem recurso para fazer tudo isso. É lógico que a gente usa um recurso desse só em último caso mesmo, mas normalmente 99% a gente sempre traz o responsável mesmo para que ele possa desinstalar. E mesmo que a pessoa às vezes não queira, ele acaba desinstalando, porque ele percebe que a gente vai mexer mesmo, né? Então, porque tem uns que não querem desinstalar. Mas na realidade, nem todos os que estão fazendo esse processo obsessivo são as pessoas que têm o conhecimento para criar um aparelho desse instalável. Normalmente, em muitos casos, eles pedem, encomendam, porque lá nas trevas tem lugares, né, laboratórios especializados só em construir isso, só em construir para mercado mesmo, né, para mercado, porque a procura é muito grande por criaturas que são maldosas, que têm raiva de alguém, que quer trazer um prejuízo, mas ele não sabe, ele não tem conhecimento de nada, então ele vai lá e compra um aparelho desse, instala, né, pede para alguém instalar. Então, esse aí é um mercado muito grande no plano espiritual, nas trevas lá, né? Agora, tem muitos que são eles mesmos que vai lá, instalam, constroem, instalam, porque tem conhecimento disso, porque eles são o alvo preferido, né? Eles estão juntos já para fazer o processo, são problemas entre eles mesmos. Então, existem 1000 maneiras, mas que os aparelhos são sofisticados, são gerações muito sofisticadas mesmo, de equipamentos, de espantar muita gente. E por que será que em alguns, como relatou aqui, não funciona, né? Tem gente que não adianta instalar aparelho, né? Não funciona, por causa da vibração, por causa da frequência, né? Mas como eles não preocupam com isso, eles instalam em quem é alvo vibratório, eles vão lá e instalam ele. Mas se a pessoa tem uma frequência alta, o aparelho não funciona, cai, desaparece, some. Agora tem uns, dependendo da frequência dele, chega até a perder a vida, né? Hoje já tem muito recurso, não chega a acontecer isso, mas no passado, que esse conhecimento era muito difícil, tinha gente que morria por causa de um processo obsessivo dessa natureza, porque ninguém conseguia resolver a situação. Agora a gente pergunta, e a espiritualidade? Eles não intervêm? Né? Como é que fica? Não intervém não, né? A espiritualidade não intervém, não. Sabe por que não intervém? Porque não pode. A gente que tem que descobrir, você que tem que procurar recurso. Se você procurar algum recurso que alguém encarnado tem sintonia com o plano espiritual para te ajudar, tudo bem, mas se não tem, a espiritualidade não vem, não. O anjo guardião não vem para tirar o aparelho que está instalado no seu tutelado ali de jeito nenhum.
Não vem. O enfermo fornece essa energia? Tipo, A energia é a nossa própria energia anímica. A nossa energia anímica é todo o combustível para o espírito trabalhar. Com essa nossa energia anímica, ele alimenta, ele trabalha, fornece a energia para os seus equipamentos, para tudo. A única coisa que eles precisam mesmo é da energia anímica da gente. Nossa energia é tudo, faz tudo. É alimentação para as trevas, para tudo. É alimentação de que forma? Quanto mais baixa a vibração, você está alimentando espírito de baixa categoria. Se a sua vibração é altíssima, você está alimentando espírito de alta vibração, porque os espíritos alimentam de energia. Todo mundo. Você não suportar essa força da alta vibração. Hein? Se você está vibrando muito alto, coisas boas, ele fica muito forte, aí tipo, o parásito não suporta. A espiritualidade sempre usa da energia nossa. Todo o espírito, pode ser das trevas, pode ser da luz. Ele usa a gente com a energia nossa para trabalhar. Por que eles levam médium desdobrado para fazer resgate? Basta um, ele leva um desdobrado para fazer resgate, porque aquele médium é a fonte de energia que eles precisam para trabalhar, onde estão fazendo resgate. Né? Então, é assim que funciona, que a espiritualidade, sem uma energia anímica, eles realizam alguma coisa, mas o que depender de energia, eles não conseguem fazer. Porque depende da gente, porque o espírito não tem energia anímica, porque isso é coisa de corpo físico. Então, esses aparelhos, eles é alimentado pela própria energia, né? É como se fosse uma autoalimentação. Ele mesmo se abastece da própria energia da pessoa. Se a pessoa tem uma energia alta, o aparelho não alimenta, porque o aparelho é de baixa vibração, o aparelho fica nulo, né? E hoje com os conhecimentos que a gente tem, isso aí é coisa fácil. Mesmo que a pessoa procure, isso é fácil. Chega aí, bem na hora você tem um diagnóstico, que tem aparelho instalado, às vezes tem um monte, às vezes não é um só não, às vezes tem um monte de aparelhos instalados. Você vai lá, você desinstala tudo. É lógico que a primeira coisa que você faz, você vai trazer todos os responsáveis que instalou tudo aquilo e saber o porquê. Tudo tem um porquê. Às vezes a pessoa que instalou não tem nada contra aquela pessoa, não tem nada a ver, ele é apenas um trabalhador, né? Ele é um mercenário, mas é porque alguém pediu. Então a gente sabe, mas quem instalou que tem que desinstalar, porque qualquer espírito não sabe. Às vezes um espírito quer obsidiar alguém, mas ele não tem conhecimento, tecnologia, ele vai lá e contrata um especialista e manda ele instalar um aparelho e pronto. Se a gente for fazer um processo desobsessivo, o cara que pediu, ele não sabe, mas ele sabe quem pediu, quem fez e quem instalou. Então ele é o responsável, então tem que trazer. A gente traz, a pessoa desinstala, tudo certinho, né? E aí as coisas praticamente quase que se resolvem, né? Dependendo da situação do encarnado dali para frente. Mas existem situações que quem instala o aparelho, ele não quer desinstalar, ele não desinstala. Quando é ele mesmo que é o inimigo daquele, ele instalou o aparelho para causar aquela situação para ele. O ódio dele é muito grande, ele não desinstala mesmo. Daí a gente tem autonomia para isso. Mas como? Como que a gente tem autonomia para isso? Você nem está vendo? Tem um filme que ele chama Invasão de Mente, mas interessante que eles fizeram aqui na Terra mesmo. O cara ele provocou um acidente na pessoa e instalou um chip nele. Ele controlava onde ele controlava ele. Aí o cara, como ele entendia de informática, né, ele começou a aprender o mecanismo, ele começou a burlar o sistema, cortar o sistema das comunicações. Uma coisa assim, muito interessante, quer dizer, certo? Então ele teve intuição, será que provavelmente ele teve essa intuição disso daí? É filme espiritual, né? Então, fazendo intuição das tecnologias. Para nós aqui, porque na verdade ele criou, nesse filme assim, não tem assim, coisa assim de espiritual. São as coisas que tem. Aparentemente, quem não acredita na espiritualidade acha que isso aí não tem nada a ver. As pessoas que não têm esses conhecimentos acham que isso aí é uma fantasia, né? Mas não existe fantasia que não tem realidade. Toda fantasia tem realidade. Wagner, aconteceu um caso, assim, são várias vezes, não vou te contar um assim. Tinha ela até conhecida nossa aqui do centro. Mas nós frequentávamos outros centros e estava na abertura lá.
Aí ela sentou-se na minha frente, eu sentei atrás e eu vi o aparelho aqui que eles tinham colocado. Ela estava com muita dor na nuca, tudo, né? Aí ela sentou assim e eu peguei e mentalizei e consegui. Foi tipo feito uma cirurgia nela, retirando aquele aparelho. E aí a equipe levou, mas aí não passou para tratamento. Foi feito tudo ali, entendeu? E só. Foi errado então? Não, isso aí aconteceu porque vocês diagnosticou o problema, né? Vocês tinham percebido, já visto. Porque se ninguém faz o diagnóstico, ninguém percebe nada, a espiritualidade não intervém. Mas desde que alguém percebeu e sabe que aquilo que está acontecendo, não sabe o que fazer, a espiritualidade já pode intervir. Eles mesmos falam para a gente. Sim, ó. Aí foi feito, eu vi tudinho, ó. Foi feito, retirou tudinho e levaram, entendeu? Eles mesmos falam para a gente aqui, ó, que a gente precisa se conhecer. A gente precisa se conhecer para saber que tem alguma coisa, você perceber que tem alguma coisa estranha com você. E se você abre a boca que tem alguma coisa estranha, né, entre o grupo ou entre a espiritualidade que a gente está sendo assistido 24 horas por dia, é porque aí você percebeu que tem algo. Aí sim, aí eles podem intervir. Aí eles realizam. Se a pessoa não tem capacidade de realizar o processo, a espiritualidade realiza, retira, mas é preciso que a gente queira, que a gente peça ajuda, eles estão prontos para isso. Eles não oferecem, eles de ajuda não oferecem, porque isso aí é uma violação do livre-arbítrio, espera que a gente perceba. Eles falam para a gente aqui, a gente pode trabalhar uma semana inteira com um aparelho instalado, se ele não falar nada, eles não fazem nada. Depois que você fala, depois que o tempo passou, que você já sofreu pra caramba, que você fala, eles falam, por que você não falou antes? Você não falou nada, né? É livre-arbítrio, a gente tem que perceber. Então, a espiritualidade intervém. Quando um vidente, por exemplo, percebe, você tem um aparelho instalado aí, né? Aí você já percebeu, aí a espiritualidade intervém. Porque às vezes você não tem o conhecimento para realizar o processo, ou também não tem. Se a pessoa tem merecimento, a espiritualidade vai lá e realiza. Mas aparelhos é a coisa mais normal de instalar na gente. A gente está trabalhando aqui, fazendo uma desobsessão, você não tem nada. Você está fazendo um processo desobsessivo ali em alguém, eles estão instalando aparelho em você. Desse jeito, Sim. não tem que estar livre, senão. Eu já vi isso. Toda semana nós aí, está sendo aparelho. Eu sou mais difícil de instalar aparelho em mim, mas o Maurício e a Heloísa, coitado, ele toda semana direto. Mas eu já passei por esses processos demais na minha garganta. Eu fui atacado demais, agora com mais raras vezes acontece. Por causa da fala, porque o meu poder é na fala, né? Então, o que me atacaram na garganta, que eu perdi a fala. Eu não conseguia falar. Tudo aparelho. Então, nós foi tirando, e eu fui compreendendo e mudando a minha frequência. Hoje é muito difícil eles conseguirem me atacar. E mesmo quando eu percebo que o ataque está iniciando, eu já conheço o processo, eu já rebato na hora, ele nem deixa acontecer. Né? Mas a gente não pode baixar a frequência, porque se baixar a frequência, eles instalam, porque a gente é alvo. Né? Então, eles instalam mesmo. Então, quando a gente percebe que tem alguma coisa instalada, a gente já se socorre. A espiritualidade vem e ajuda, mas acontece que a gente não pede para ninguém tirar, é só o dono da arte. A gente não põe a mão, a gente traz, seja quem for, de onde tiver, ele que tem que tirar, querendo ou não querendo. Agora tem uns que não querem mesmo de jeito nenhum, aí o que a gente faz? Se a gente não tiver conhecimento, a gente não faz. A gente tem recurso para tirar. Então, o que a gente faz? Eu, no caso, por exemplo, eu acho da seguinte forma, a criatura cheia de ódio, eu não vou tirar mesmo. Aí, tudo bem, eu vou tirar, eu posso tirar? Assim, você que sabe. Eu falo assim, só que se eu tirar, a energia vai voltar inteirinha para você que sabe. Aí tem uns que mesmo assim não querem saber. Aí você tira o aparelho, aí o aparelho volta a energia todinha para ele. Porque se ele tirar, não volta para ele, anula o efeito. Então, ele, além dele ser libertado por aquele processo obsessivo, liberta também o obsidiado.
Agora, existe uma outra técnica que muitas vezes eu emprego também, que eu praticamente tirar o aparelho, a gente nem precisa tirar. Eu uso duas formas para poder tirar um aparelho, às vezes quando não tem ninguém para poder tirar. Você usa uma energia, você derrete ele, energia verde-limão, você projeta energia verde-limão no aparelho, ele derrete tudo, ele desaparece na natureza. E tem um outro processo também, inverter a polaridade, porque todo aparelho emite uma frequência que tem uma saída e uma entrada. Então a frequência dele é de quem construiu para o endereço vibratório, que é a pessoa visada. Então você inverte a polaridade, o que acontece? O aparelho não vai parar de funcionar. Só que ele vai, em vez de funcionar para atingir o obsidiado, ele vai inverter a polaridade e vai voltar para o obsessor, o criador. Rapaz, isso aí derruba o cara na hora. Isso aí eu já fiz algumas vezes que foi preciso. O cara desmonta na hora. O cara fala, nossa senhora, não aguento isso aí não, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí a gente ajuda, claro, na hora a gente ajuda. Quando a pessoa é muito endurecida, que ele não quer de jeito nenhum, primeiro a gente faz todo o processo para que ele mesmo tire. A gente alerta, ó, cuidado. A gente pode tirar se ele quiser, mas se você tirar é bom para você, que você se liberta disso aí, ajuda mais você do que ele. Aí a pessoa, normalmente, ele tira. Muito difícil a pessoa não retirar o aparelho. Mas tem uns que é muito endurecido, muito ódio, muita coisa, não tira. Então primeiro a gente fala, né? Mas você que sabe, eu tenho recurso para tirar, mas se eu mexer nisso aí, vai voltar tudo para você. Tanto faz a gente tirar o aparelho, quanto a gente inverter polaridade, sempre vai voltar para a criatura, porque ele não participou em nada para tirar aquele processo. Então, aí a maioria das vezes eles retiram sim, eles retiram. Mas se a gente não perceber isso, não acontece nada. Fica ali, o aparelho vai ficando causando prejuízo. E às vezes o prejuízo é sutil, que a pessoa nem percebe que tem, né? Às vezes a pessoa está com um processo obsessivo, mas ele não tem, a sensibilidade não é tão grande assim. Então ele acha que é um espírito que está atrapalhando ele. Na realidade né? Mas não que o espírito esteja ali, é um aparelho que está apenas transmitindo. Às vezes não tem nem espírito ali perto dele. Porque normalmente as pessoas que instalam um aparelho assim, eles não ficam ali tomando conta do aparelho, não, são especialistas, eles voltam lá para os redutos deles e põem um guardião para ficar ali. É um espírito que nem conhecimento tem, mas ele é o responsável, como se fosse um guarda, para ninguém mexer. Então ele fica ali, tomando conta. E às vezes nem isso tem. Às vezes eles instalam um aparelho, a tecnologia é tão avançada que eles dão o comando lá dos redutos das trevas, lá eles dão o comando, aperta os botãozinhos deles lá e emite sinal do jeitinho que eles querem. É como um aparelho transmissor de espião, de filme de espião, de espionagem, mesma coisa. Transmite a mensagem e a pessoa recebe na mente dele e ele acaba aceitando aquilo ali. Porque não tem como fugir, não tem jeito, a pessoa não sabe. Tudo que vem para ele é comandado. Então, esses aparelhos, isso aí existe demais, muito. Só que agora está sendo tudo esclarecido, para todo mundo saber, né? E a gente tem técnicas para isso. Quem chega aqui com o aparelho instalado aí, se passar na mão da gente aí, né, todo mundo sai limpo. Pode instalar o outro lá na porta, porque é esse mesmo que acontece, né? A vibração não muda, chega lá e instala outro. Então, mas pelo menos estando aqui dentro, você tira tudo, limpa tudo. Não deixa nada. São tecnologias avançadíssimas, são tecnologias, nanotecnologias, são aparelhos totalmente quase que invisíveis, de tão minúsculo que é. E é tecnologia de ponta. Muitos são tecnologia extraterrestre, né? Que a tecnologia é tão avançada que aqui na Terra nem tem. Então os contratam especialistas de fora, porque extraterrestre é assim, ó, viajando para lá e para cá direto, de treva e de luz. Tecnologia de ponta de quanto é jeito. Então contratam, são tudo mercenários, tudo a troca de mercadoria, troca de favores. Existe essa troca por aí afora, né? Então, especialista tem para tudo, para construir tudo, porque tem mercado para tudo, né? Especialista que constrói essas coisas, mesmo que ele não tenha interesse, tecnologia extraterrestre, eles não têm interesse, não tem nada a ver com a humanidade da Terra, mas aquilo ali é um mercado de troca para eles. Aí os da trevas aqui interessam, então faz aquela troca. Isso aí constantemente acontece. E lá embaixo tem laboratórios especialistas, cientistas
espíritos desencarnados, são cientistas de grandes conhecimentos, trabalha para eles. E às vezes esse cientista não é tão treva assim. Ele trabalha por quê? Onde é que eles gostam de fazer aquilo. O negócio dele é tecnologia. Onde é que oferece recurso? Já que eles não têm ética mesmo, ele não quer saber se vai fazer o bem, se vai fazer o mal, então ele está ali para isso. Quando a gente desmantela um laboratório especializado nessas construções, a primeira coisa que acontece é o cientista vem tudo trabalhar para a gente, porque eles continuam trabalhando, eles querem trabalhar, eles não querem saber, eles querem trabalhar naquilo, porque eles têm conhecimento para aquilo. Então, se o da treva vai lá e pede para eles trabalham para eles. Se os da luz vêm e pedem para eles trabalham para os da luz. A gente vai lá e traz eles, rebanha eles, pronto, vem todo mundo trabalhar para a luz. Tem um dos chefes da espiritualidade aqui, que é especializado em tecnologia, é o Nikola Tesla e tem também o Einstein. Esses dois são especialistas em tecnologia. Então, eles faz tudo parte da equipe aqui. Onde é que tem um laboratório de tecnologia avançada, eles vão tudo ali, ó. Eles nem deixam desmanchar, desmancha nada não, eles aproveitam tudo que tem ali. Só o que não interessa mesmo, que é descartado, mas o resto eles aproveitam tudo. São tecnologia avançadíssima, que serve para as trevas, serve para a luz, serve para qualquer coisa. Eles aproveitam tudo, o Tesla não perde nada. Tudo quanto é laboratório que vai ser desmantelado, ele vai lá na frente para ver o que pode ser aproveitado. Não se desperdiça nada. Porque é tudo tecnologia que serve para todo mundo. A espiritualidade da luz instala chip na gente também. Né? Só que o chip que está instalado é para o bem, não é para obsidiar, é para ajudar no desenvolvimento de mediunidade, desenvolvimento de alguma coisa, de alguma técnica. Só para promover a evolução do ser. Eles instalam na gente também. Né? Por exemplo, tem muita mediunidade que está sendo aberta, que precisa de uma modalidade de mediunidade, e às vezes eles instalam um chip para proporcionar facilidades para que aquilo ocorra. Então eles instalam também na gente, né? Mas é raro, né? Isso aí. Não é raro não, existe. Não é raro não, não é raro não. Agora está com mais frequência, né? Não é raro não, isso aí é frequente. É raro não, é frequente, mas você tem que estar com frequência com a luz aí. Então, isso é recurso usado tanto para as trevas quanto para a luz. Agora das trevas, eles usam isso aí para prejudicar, e os da luz é para ajudar, né? Isso é normal. Já não vê muito aí casos de espírito, não, de extraterrestre, que leva as pessoas, né? Eles instalam chips neles. Então, não são muitos da luz não que faz isso não, mas são cientistas. São espíritos, geralmente são os greys, cientistas, né? Que não é nem luz nem treva, são cientistas. Então, a experiência que eles fazem uma abdução com alguém ali, instalam um chipzinho, alguma coisinha, só para a experiência deles ali. Não é para prejudicar. Alguns é sim, alguns é para prejudicar. Mas na maioria deles não, são cientistas fazendo experimento. Porque eles precisam de alguma coisa, então eles usam como cobaia. É o ser humano que está por aí, né? Eles percebem, opa, aquele ali pode ser. Aquele ali não tem muita luz não, aquele lá nós pode usar ele, né? Não tem muita proteção. Quando usa como cobaia. Eles usam as pessoas para fazer experiência, geralmente tem lados que a pessoa morre, ou tem lados que ele vai, que eles fazem experiência e depois ele volta. Tem casos assim? Muito difícil acontecer uma morte por causa disso, né? Porque eles não têm a intenção de matar ninguém, né? A intenção deles é fazer experiências. Quando o Anunnaki fazia, matava. Os Anunnaki, os Anunnaki tinha Anunnaki das trevas e alguns da luz, né? Então, naquela época, as experiências, eles faziam experiência de tudo quanto é jeito, né? Então, o resultado que desse, eles não estavam nem aí. Eles tinham que fazer experimento deles, né? Porque se era permitido por Deus, então... Mas naquela época eles tiravam a pessoa ia para o lado de lá e não voltava aqui na Terra. Ou a pessoa ficava aqui também na Terra. Não, os Anunnaki viviam na Terra, aqui mesmo. Os Anunnaki, 400 mil anos atrás, eles vieram para a Terra, ficaram aqui, fazendo experimento por muitos mil anos. Hein? Eles pegavam as pessoas daqui e levavam como? A nave aí. Eles viviam nas naves. Nas naves. Você acha que eles iam ficar num planeta primitivo que nem cidade não tinha? Eles ficavam nas naves deles. Mas na Terra, tudo aqui, em órbita da Terra. Eles viviam aqui, eles viviam muito tempo, milhares de anos, fazendo experimento, ajudando a desenvolver a tecnologia para a humanidade avançar, porque os Anunnaki desenvolveu o Homo sapiens.
Eles que desenvolveram de tanta tecnologia, de tanta mudança, tanto experimento, até chegar no Homo sapiens. Porque o ser humano era verdadeiro símios mesmo. Se não fosse né? isso, estava nas cavernas até hoje, né? Hein? Se não fosse isso, nós estávamos nas cavernas até hoje. Com certeza, porque a evolução, se não fosse a intervenção dos Anunnakis, a evolução aconteceria, mas não com essa rapidez que aconteceu. Ia demorar milhões de anos para acontecer o homem chegar como chegou agora. Então, foi uma intervenção que foi, por um lado, foi prejudicial para alguns, mas foi benéfico para os outros, porque trouxe uma evolução, apesar que eles não estavam nem aí com consequência, né? Mas, de qualquer maneira, Deus usa esses recursos para trazer progresso. Mas Deus sabia, né? Então, Deus deixou que ele ia evoluir, né? Então, traz uma evolução, apesar que vai destruir muita vida e tudo, mas o resultado ainda é positivo. Então, nós devemos ser agora o que nós somos, nós devemos a eles. Eles que transformou a humanidade no que somos hoje. Né? Então, toda transformação da humanidade sempre tem intervenção extraterrestre. Toda a vida teve, já está tendo agora de novo. Né? A quinta raça, agora, é intervenção totalmente extraterrestre. O homem já está mudando. Né? O homem já vai ser silício. Né? Antes era cristal. Câncer o quê? Silício. Então, agora que é silício. Está entrando nessa era, na modernidade. Por que silício? Porque já vai ter muitos seres que vai ser androides biológicos, que já tem muitos já tem muitos, assim, são androides biológicos, então já tem uma mistura. Então o silício faz essa mistura toda. Quando o Cristo veio, o corpo dele era biológico, né? O Cristo era androide biológico. Só que androide biológico não significa que você é igual você vê no cinema, não. É um ser humano comum, que tem sangue, que fica doente, que envelhece, normal. Só que a resistência dele é outra. Não é uma resistência de um ser humano comum, é diferente. Existe até programação. Existe a programação, porque é um androide biológico. A espiritualidade tem tecnologia para fazer reprogramação em você. Coisa que o ser totalmente biológico não tem para essa programação. Né? E Jesus já era assim. Não só Jesus, tem um monte de gente por aí, né, que por causa da elevação, são androides biológicos, inclusive o Pedro é. O Pedro é. O normal não aguenta, né? Não aguenta porque o espírito é muito grande assim em elevação, em evolução, a energia é muito grande, não tem corpo que suporte, corpo comum não suporta uma encarnação de um Cristo. Né? Hoje nem tem jeito mais, nem o biológico teria de encarnar mais, naquela época tinha. Então a energia era tão grande que se ele encarnasse num corpo, o corpo explodia, o corpo não ia aguentar. Então tinha que ser uma construção de tecnologia avançada, que era um androide biológico, para poder suportar a vida de um ser daquela altura, que era o Jesus Cristo. E mesmo assim, ele morreu com 33 anos porque mataram ele. Porque se não tivesse matado ele mesmo falou nas cartas dele que ele não chegaria aos 40. Ele não chegava nem nos 40 anos. O corpo não ia suportar. Então já estava na programação dele morrer na cruz, porque ia ter uma vida curta mesmo. E assim ele morreu como Marte e a verdade dele propagou. Porque se não acontecesse, ia sumir os ensinamentos dele, ia desaparecer. Então, estava na programação. Então, ele era um androide biológico. E o Pedro também é um androide biológico. Né? Já foi constatado, ele mesmo já percebeu. Inclusive, ele já viu até robô mergulhando dentro dele para fazer programação, dentro do cérebro dele. Ele já fez desdobramento, ele viu tudo isso. Há poucos dias. Hein? Pedro é um médico lá do Rio de Janeiro. Aquele que iniciou aquele que era da Casa Plataforma de Oração, agora está com o canal dele separado. Agora é separado. Então. Agora é Pedro. Espiritualidade com Pedro Augusto. É. Então, isso aí são tecnologias avançadíssimas que já acontecem já na humanidade que está nascendo agora. Praticamente já está vindo tudo androide biológico que está nascendo. Humanidade agora aqui. As próximas as gerações que já estão nascendo agora, já é tudo composto por silício, não é mais nem cristal e nem índigo, nada disso mais, já é silício, é nova geração, é outra raça já que está
está iniciando uma nova raça. Percebe É a isso, sexta porque raça. muita criança, Hein? A gente percebe isso porque a gente vê muita criança extremamente inteligente, já está sabendo falar 3, 4 idiomas. Então, essas crianças que a gente está vendo já completamente diferentes, criança que não gosta de comer carne, criança que tem uma conversa de adulto, criança que tem um comportamento totalmente que não tem nada a ver com o comportamento de criança, parece uma pessoa já adulta, já conversa uma conversa de gente grande, são super inteligentes, super educadas, super bondosas, são a nova geração de espíritos que estão nascendo aqui, porque são espíritos que estão vindo de planetas mais superiores para encarnar aqui, para poder alavancar o processo evolutivo da humanidade da Terra, né? Porque os que estão ficando, os que estão merecendo ficar na Terra, já têm este comportamento também. Ainda nessa encarnação, alguns nem têm esse comportamento ainda, mas na próxima vez que encarnar já vão vir dessa forma já. Porque tem muita gente que a gente não vê, porque a gente não convive, né? A gente convive com a massa, que é ter seres mais comuns, a gente quase não observa isso, mas tem muita gente encarnada na Terra, que ainda é da geração antiga, que tem esse comportamento já. São seres que já comportam como se fosse regeneração, porque já são regeneração. Porque tem muita gente aqui que já está em regeneração, já faz tempo já está dentro dele, já é regeneração. Todo aquele que já vibra em quinta dimensão, ele já é uma criatura regenerada, ele já está em regeneração. São pessoas que, mesmo tendo algumas dívidas kármicas, mas é muito pouca coisa, porque não significa que ele vibra em quinta dimensão, que não tem alguma dívida kármica, tem sim, né? Mas ele já vibra numa alta frequência, ele quita seus débitos, mas trabalhando já no amor, já é uma pessoa que trabalha a fraternidade, mesmo quitando seus débitos, mesmo tendo alguma coisa ainda para quitar, mas já vibra numa frequência elevada. Então, é as novas gerações. E à medida que vão desencarnando os espíritos que ainda vibram em baixa frequência, alguns que não vai conseguir ainda fazer as suas mudanças em tempo, eles vão sendo levados embora. Alguns que estão fazendo mudança que ainda vai dar tempo de melhorar, mesmo na próxima encarnação, já são pessoas que vão ter um comportamento diferente. É um comportamento que já você não vê nada ruim nas pessoas. As pessoas não é perfeita nem nada, tem seus egos, tem seus orgulhos, tem seus egoísmos, mas já está segurando os seus problemas em rédea curta, já não descamba, já há pessoas que têm um comportamento mais equilibrado, né? É diferente, a gente tem tantos amigos da gente, né, que a gente convive, que a gente percebe que a pessoa tem um comportamento diferente de muitos, né? Tem muitos, qualquer coisinha já está explodindo, já está saindo do eixo. Mas tem gente não, tem gente que tem um comportamento equilibrado, né? A gente percebe que são pessoas diferenciadas. Agora, nem se compara com as crianças que estão nascendo agora. As crianças já estão lá na frente já. É a nova geração. Imagina só, quando essas crianças foram os pais de família e os velhos de hoje vão desencarnar tudo. Como é que vai estar essa humanidade? Como é que vai estar muito melhor? Vai estar muito melhor. É que você vê as criancinhas de 4, 5 anos aí fazendo caridade, tendo atitudes que você não vê adulto ter. Agora imagina essas crianças quando tiver 40 anos, já tiver uma família formada, os filhos deles, como é que vai ser? Que educação que eles não vão passar para esses filhos? Que exemplo que eles não vão passar para eles? Quer dizer, os problemas que a gente vê na sociedade hoje não vai existir mais, porque a gente vê uma sociedade podre, uma sociedade toda falida, não vou falar toda, né, mas a maior parte, uma sociedade falida, jovens, crianças, tudo se perdendo. Por quê? Porque não tem uma educação dentro das suas casas. Agora imagine esses espíritos que estão nascendo agora, quando eles estiverem dando a sua educação para os seus filhos, como é que vai ser? Você não vai ver ninguém mexendo com drogas, não vai ver ninguém mexer com delinquência, não vai ter bandidagem, não vai ter nada. É só algum restante que tiver por aí, o resto da humanidade antiga. Mas esses novos não vai ter esses problemas mais. O que vai acontecer daqui 2 gerações, 3 gerações? Não vai ter nada disso mais. Os problemas da humanidade que enfrenta hoje não vai ter mais. Você não vai ver ninguém falar em suicídio mais, ninguém mexer com droga mais, não vai ter alcoolismo mais, não vai ter nada. Nem uso de carne não vai ter mais. Essas crianças de hoje, nascendo hoje, eles não comem carne não. Só quer saber de verdura, legume. Os pais ficam até bravos com eles, né? Quer forçar eles a comer carne. Eles não entendem, né? Os pais não entendem. Acham que a criança não quer, porque não entende o porquê. Porque o espírito já não faz uso disso aí mais. Eu vi um vídeo de um vô comentando, um menino de 24 anos. Então ele não come carne.
ia forçar de comer, não come isso aqui não. Então. E aí ele não entendia por que o menino não comia. Então. E o menino falou assim, aí ele levou ele lá fora e falou, ó, de onde eu vim, isso aqui tem 2, era um só. Tem 2. Quer dizer, não é daqui para dentro, né? Pois é. A evolução dele já é outra, né? Então, quer O dizer, menininho de 4 anos falou pro vô. Onde eu vim, isso aqui, ó, tem 2. Era 2 só, ele apontou pro sol. Onde eu vim tinha 2. então, ele veio de um planeta que é sistema binário, né? Tem Quer dois dizer, solos. ele veio de alto de cima, desceu aqui para ajudar aqui no processo. Então, as crianças já estão falando a realidade deles, né? Então, já sabem de onde eles vieram. Então, isso aí vai estar renovando. Daqui umas 2 gerações, 3 gerações, acabou. Não tem problema na Terra mais. Acabou, você não vê uma notícia estranha mais. As televisões que só gostam de mostrar porcariada para poder dar ibope, vai desistir, vai desaparecer. Ou eles vão ter que mudar a programação, porque isso não vai ter mais. Sem contar que esse também vai desencarnar e quem vai assumir os bons, né? Então, as novas gerações vão assumindo tudo. Você imagina só, essas novas gerações, quando assumir política, as artes, a educação, a indústria, Aí tudo muda. comércio, vai acabar os problemas. Mais ou menos. Hein? Daqui uns 60 anos, 60 Não. anos. Acho que não chega tanto, não. 150 Não. 100 anos. Olha, só para você ter uma ideia, 2057 é a data limite para nascer espírito que tenha dívidas kármicas, ou para quitar seus débitos. A partir daí já não encarna mais com débitos kármicos mais. Eu vi um vídeo de uma moça, de uma médica, acho que é Terezinha, e ela fala que tipo, nesse processo de até 2057, é como se tivesse uma separação do joio do trigo. Igual tá tendo muita adolescente, não sei se vocês veem, matando pais, família, então tipo, agora vai aparecer bastante essas coisas, que é tipo uma separação mesmo. Então, por isso que está essa mistura de encarnando espíritos de alta elevação com um espírito mais degradado também. Aqueles mais baixa vibração estão encarnando agora, porque eles precisam dessa última chance. Até 2057 vai encarnar demônio aqui até falar chega. Tipo, a última oportunidade que eles estão tendo, tá tendo. É a última. É a última. Até 2057 ainda, olha, a partir daí não encarna mais ninguém. Até lá ainda encarna, que é a última chance. Tem gente que às vezes não dá tempo de falecer e quer voltar aqui ainda. Não dá tempo também. Ué, depende, se você morrer agora, você já volta. Tem que correr evoluir, senão não importa mais não, né? Não, tem que correr. Oi. Agora, se eu tivesse também, hoje, eu estava no hospital. Nem respira, estava muito baixo. Tá no plano espiritual? Lá ele Foi em outra vida, né? Então, uma recordação sua que você passou por esse processo todo e em outra vida foi resgatada, não foi? Deve ser. Você lembra disso, né? Então, é isso aí. Então, até 57, presta atenção, hein? Quem for passar dessa data aí, paga logo aqui o que deve, hein? Não, eu estou falando isso de brincadeira, né? Porque tem alguém aqui que vai conseguir passar de 57. Mas ainda vai ter dívida ainda. Mas se você estiver fazendo esforço para você ir pagando até 2057, e desencarna, suponhamos, 2060, né? Mas não pagou tudo, mas você já fez todo o possível para pagar. Você está esforçando, está trabalhando, está pagando. Não deu tempo de pagar. Você ainda volta ainda. Ainda volta para que está aqui ainda. Por que volta? Porque você está fazendo a sua parte, está fazendo esforçando. Agora tem gente que não está com os braços cruzados, não quer nem saber, só quer andar pelo mundo afora e fazendo dívida aqui, dívida ali, não quer nem saber de nada. Aí, esse não volta mais. Porque ele não está pagando nada, não está quitando nada, não está preocupado com isso. Então, ele, dependendo do tamanho da dívida, ele não volta aqui mais não. Agora, tem gente que ainda vai morrer, ainda vai voltar para continuar pagando seus débitos ainda. Mas é por quê? Porque ele já é uma pessoa do bem, ele já não é do mal mais, ele só deve ainda, mas ele não está criando débito mais. Porque se criar débito, aí não volta mesmo não. Você tem que estar pagando, mas não pode criar não. Mesmo que a gente tenha débitos kármicos, você vai trabalhando, você vai pagando, você vai trabalhando no bem, fazendo todo o esforço possível, ou na dor e no amor, trabalhando, mas não cria débito não, porque se você criar, aí você não volta mesmo. Se você não criar débito, se estiver só quitando o seu débito, estiver diminuindo, se não deu tempo de zerar, você não volta para zerar.
Agora, se você criar um débito, aí não volta, não. Aí complica. Eu estou falando que não volta não, né? Eu estou falando que não volta não, mas não tenho certeza absoluta não, mas pelas informações que a gente tem por aí, é mais ou menos assim, né? A quinta dimensão é só uma questão de frequência. Só questão de frequência vibratória. Não tem nada de planeta. Não tem nada a ver. É coisa que é invisível, que você só sente. Você tem que sentir. Porque quem vibra em quinta dimensão... Oi? Que você está evoluindo, não é? Hein? Que a gente sente que está evoluindo. É, porque a evolução faz a gente melhorar a frequência, né? Toda evolução, você melhora a sua frequência vibratória. Porque a baixa evolução é que você vibra lentamente, porque senão uma pessoa morre e vai lá para os umbrais. Por quê? Porque ele é pesado. Por que ele é pesado? Porque a vibração é mais lenta. Porque os elementos que compõem nosso corpo, eles movimentam de maneira mais lenta. Então, eles pesam. Então, o efeito da gravidade funciona. Se os elementos que compõem nossos corpos, ele se movimentam de uma maneira muito rápida, ele anula o efeito da gravidade. Então, você se torna leve. Quer dizer, você está evoluído. Isso aí cria luz também. Porque para você ter um movimento dos seus elementos mais rápido, significa que você tem uma boa frequência, que você não vibra nas trevas, que você tem mais amor, que você tem mais fraternidade. Então, todos nós somos elementos, tudo criado, todos nós somos compostos por os mesmos elementos que tem no Sol, nas estrelas, nas terras, nos planetas e tudo. É a mesma coisa. A diferença é só a condição biológica, quer dizer, a energia anímica que nos anima. Né? O planeta também é um elemento vivo também. Ele não tem a energia dele, não é anímica como a nossa, porque é um ser inanimado. Nós somos um ser animados, porque tem uma energia, porque tem um duplo etérico que fornece energia. Ele não fornece energia, ele só transmite, né? A energia já é de Deus. Ele só transmite a energia. Então, vibrar em quinta dimensão você já tem todos os seus elementos que vibram de maneira mais rápida. Né? E você não volta. Você conseguiu atingir a quinta dimensão? Você não volta. Você pode criar karma, mas você ainda vibra em quinta. Você pode criar karma, voltar para o planeta terceira dimensão, mas você vibra em quinta. Você é devedor do universo, mas você vibra em quinta. O primeiro passo para ir para a quinta dimensão é vencer todos os vícios, independente se é carnal ou se é os morais, né? Não. Você vibra em quinta dimensão, tanto faz em espírito como encarnado, tanto faz, não tem nada a ver. Né? Porque se a gente vive em quinta dimensão encarnado, quando você desencarna, você é quinta dimensão. Não, sim, mas eu falo assim, quando a gente está aqui encarnado, com todas as expiações que a gente vive, a nossa maior dificuldade é os vícios que a gente tem, independente se é carnal ou se é moral, né? Tipo, por exemplo, falar mal das pessoas, mesmo que seja uma coisa boba, então, isso não é um vício moral que a gente tem, a gente precisa vencer esses para conseguir. É por isso que é recomendado para a gente melhorar a nossa frequência vibratória fazer reforma íntima. E a reforma íntima, a gente cuidar dos nossos defeitos morais, né? Quer dizer, cuidar dos nossos orgulhos, diminuir, baixar as taxas que a gente tem de tudo quanto é defeito moral. Baixar a taxa do orgulho, a taxa do egoísmo, os outros defeitinhos que a gente acha que é pequeno, mas tem muita gente nem acha que é defeito. E por exemplo, maledicência é um defeito gigantesco, né? Pensamento de baixa categoria é um defeitão, inveja é um defeitão, outra coisa também. Egoísmo, né? Não, egoísmo nem se fala, né? A raiz de tudo, né? Mas tem gente que tem uma inveja danada de qualquer coisa. Inveja é magia negra pura, né? Então, isso aí é um perigo, a gente ter essas coisas. Então, isso aí a gente tem que mudar tudo, a gente tem que ir retirando, tem que ir transformando todos esses defeitos que a gente tem. Por exemplo, preconceito, nossa senhora, isso aí a gente tem que eliminar todas essas coisas para você melhorar a sua frequência. Não quer dizer que você só vai atingir a quinta dimensão eliminando, zerar tudo isso aí, não. Tem muita gente que ainda tem orgulho, ainda tem egoísmo e tudo e vibra em quinta. Tem gente que tem isso aí tudo e ainda vibra em sexta. Por quê? É a taxa menor, é a porcentagem menor. Tem gente que tem uma porcentagem muito baixa de orgulho, de egoísmo, mas tem, senão não estaria aqui. Ainda tem um pouquinho de maledicência. E tem gente que vive em oitava dimensão e tem esse defeito tudo ainda. E já vive em oitava dimensão. Por quê? Não conseguiu eliminar tudo, mas já vive em oitava.
Quer dizer, fica tranquilo, mas ele já está esforçando, ele já é uma pessoa que não é tão baixa categoria, ele já não é uma categoria tão alta, mas também não é uma categoria tão baixa. Então ele vive num planeta tranquilo assim. Então, por que ainda fica aqui? Porque ainda tem muita coisa que precisa de aprender, porque o que a gente precisa de aprender mesmo é ser fraterno. A fraternidade faz a diferença total. O que é fraternidade? Nos livros de Kardec não tem, que fora da caridade não há salvação? É a fraternidade. Né? No livro, no Evangelho, é fora da caridade não há salvação. É a fraternidade que quer dizer, porque essa palavra não usava naquela época. Né? A fraternidade envolve tudo, engloba tudo. Caridade não. A caridade, muita gente entende caridade é alimentar os outros, dar cesta básica, dar dinheiro, né? Dar oportunidade. Não é, isso é caridade sim. Agora a fraternidade vai muito além, muito além. A caridade é a caridade multiplicada, é a fraternidade. Todo planeta que vive em quinta dimensão, que é a regeneração, é a fraternidade que rege. Da religião, as religiões é a fraternidade, tudo é fraternidade. Então as pessoas são todas fraternas. Então não tem problema de comportamento, de convivência, não tem nada. Mas todo mundo vibra, a mais baixa categoria vibratória é a quinta dimensão, só vibra daí para cima. Aqui na Terra tem muita gente que vibra em sexta, em sétima, oitava dimensão, encarnado. Tem muita gente aqui que vibra assim. Hein? Meu irmão com 14 anos, ele era um que ele falava assim, eu odeio essa terra é muito atrasada, o meu mundo é o outro. E sempre acontecia um acidente com ele, eu bati essa cabeça. Um dia o pai bateu a cabeça. Aí foram viajar para a Bahia, pegaram um caminhonete zero no forno. Aí chegou ele e falou assim, pai, o senhor está correndo demais. Aí ele falou assim, menino, cala a boca, você não sabe o que eu estou fazendo. Eu falei, então eu vou colocar um lençol branco, que eu não quero ir. Aí quando chegou em Varjão, bateu no frente do caminhão que ia 75 e ele ia 130 por hora. Aí morreu o pai e ele. Né? Hoje, a minha luz está respectiva. Quando foi essa semana retrasada, ela falou assim, Ângelo, tem uma senhora que gostava demais dele. Então eu falou assim para ele, Rafael, você podia me mostrar para mim o número do telefone da sua mãe? Ela foi conversar com ele. Ele gostava demais dela. E eu não consigo achar o telefone da sua mãe, eu preciso da sua mãe, porque meu pé está machucado. Aí ela foi mexendo com ele assim, aí achou o Flávio e o telefone dela. Ela falou, sabe, Flávio, foi o Rafael que me mostrou. E ele falou que é para me ficar. Aí ela olhou que a mulher não tinha nada. Aí o Rafael falou assim, no ouvido da mãe dele, mãe, deixa aqui. Ai, e aí, dona Edna, como é que tá? Melhorou? Nossa, só sarou, acabou. Ela falou que eu conversei com ele, aí ela passou a acreditar, sabe? Ela até chorou. Ele falou, não, mãe, é aqui. Tem gente que é São Tomé, né? Tem que ver para crer. Nossa, e ele é lindo. Ó, ele compunha música, ele cantava na igreja. O pai dele dizia para a Bahia, deixava faltar as coisas em casa, ele ligava e falava, pai, ó, a geladeira está vazia, nós precisamos comer. Sabe? Ele tomava, ele era o dodói da minha vida. Tá? E ficou pelo mundo. Tem muita gente que é de alta elevação, encarna aqui, tem gente que não gosta de ficar aqui não. Tem gente que não sente bem aqui não. Tem gente que não sente bem aqui não. Né? Não se sente em casa não. Mas tem que ficar, porque eu tenho um velho de esquecimento e não sabe por que está aqui, né? Não sabe qual que é o compromisso dele, né? Tem gente que não gosta não. Mas tem gente não, tem gente que é conformado, porque eles já sabem que precisa estar aqui mesmo, que já está mais evoluído, né? Mas tem gente que não gosta não. E a pessoa fica procurando, né? Eu não estou daqui, tem coisa estranha. Eu quando era criança mesmo não tinha essas cabeças. Eu ficava andando, eu morava no Claraval, né? Um quintal muito grande, eu ficava andando no quintal assim, pensando assim, mas que coisas. Eu não. Tinha coisa que eu não entendia. Nossa, eu questionava. Não é que eu questionava, não.
eu ficava por entender como que Deus existe de sempre, como eu queria procurar uma coisa lógica para entender. Até hoje, né, eu não penso mais porque eu sei que não adianta, né, mas naquela época, nossa, eu pensava demais, falei, não, mas como que uma coisa dessa natureza, como que Deus sempre existiu, como é que não tem um princípio, se tudo tem um princípio? Eu ficava o tempo de ficar doido, né, aí eu parei de pensar, falei, não adianta, deixa pra lá, esquece. Eu brigava muito com as pessoas que moram brincando. E quando o povo ia jogar lixo lá, eu brigava. Então eles iam jogar. Aí eu vendi o comércio, fui pra cá. Aí eu passo lá e vejo eles jogando lixo. Mas aqui montando o celular, dá uma briga, sabe? Aí eu tento me corrigir, porque se eu for brigar, as coisas vão ficar pior pra mim. Então não vai tudo. Mas, nossa senhora, uma bala, papel de bala. Eu falei, vocês vão voltar pra casa? Vai. Vamos terminar nossa leitura aqui, né? Aparelhos mais ou menos sofisticados que o descrito no relato acima são colocados com muita precisão e cuidado no sistema nervoso central dos pacientes. Em geral, os portadores de tais aparelhos eram obsidiados de longa data e que aparentemente sofriam muito com esses mecanismos parasitas. A finalidade desses engenhos eletrônicos é causar perturbação nervosa na área da sensibilidade ou em centros nervosos determinados. Alguns, mais perfeitos e complexos, atingem também áreas motoras específicas, causando respostas neurológicas correspondentes, tais como paralisias progressivas, atrofias, hemiplegias, síndromes dolorosas, etc. O objetivo sempre é desarmonizar a fisiologia nervosa do paciente e fazê-lo sofrer. A interferência constante no sistema nervoso causa perturbação de vulto, não só da fisiologia normal, mas sobretudo no vasto domínio da mente, com reflexos imediatos para a devida apreciação dos valores da personalidade e suas respostas na conduta do indivíduo. Tudo isso se passa no mundo espiritual, no corpo astral. Somente em desdobramento é possível retirar esses artefatos parasitas, o que explica a ineficiência dos passes nesse tipo de enfermidades. O obsessor pode ser de dois tipos: ou o inimigo contratou, mediante barganha, em troca do trabalho, a instalação com algum mago das sombras, verdadeiro técnico em tais mistérios, ou o obsessor é o próprio técnico que pessoalmente colocou o aparelho e zela pelo funcionamento do mesmo, tornando o quadro mais sombrio. A finalidade desses engenhos eletrônicos sim, e sofisticados, é causar perturbações funcionais em áreas como as da sensibilidade, percepções ou motoras, e outros centros nervosos como núcleos da base cerebral e da vida vegetativa. Mais perfeitos e complexos, alguns afetam áreas múltiplas e zonas motoras específicas, com as correspondentes respostas neurológicas, paralisias progressivas, atrofias, hemiplegias, síndromes dolorosas, etc., paralelamente às perturbações psíquicas. Como se vê, o objetivo é sempre diabólico, desarmonizar a fisiologia nervosa e fazer a vítima sofrer. A presença dos aparelhos parasitas já indica o tipo de obsessores que terão de ser enfrentados. Em geral, pertence a dois grandes ramos. O inimigo da vítima contrata mediante barganha um mago das trevas, especializado na confecção e instalação dos aparelhos. 2. O obsessor é o próprio técnico, que confecciona, instala o aparelho e, como se não bastasse, também zela pelo ininterrupto funcionamento, o que torna o quadro sobremaneira sombrio. É comum obsessores colocarem objetos envenenados em incisões operatórias durante cirurgias para causar nos enfermos o maior mal-estar possível, já que com isso impedem a cicatrização ou ensejam a formação de fístulas rebeldes perigosas em vísceras ocas, por exemplo. Usam para tanto cunhas de madeira embebidas em sumos vegetais venenosos, tudo isso no mundo astral, mas com pronta repercussão no corpo físico.
dores, pruridos, intenso, desagradável, calor local, inflamação, etc. Essas coisas todas no mundo astral, essas coisas acontecem direto. Não acontece tanto mais porque a espiritualidade está intervindo, não porque agora a humanidade pode intervir do livre-arbítrio, não, é porque os que estão sofrendo essas intervenções é porque estão tendo merecimento para isso. Porque o processo de limpeza energética, vibratória do planeta já está um pouco avançado. Então tem muita coisa, muita desobsessão que a espiritualidade está fazendo assim, como se fosse uma varredura, está limpando tudo. Aquelas pessoas que têm mérito, que já têm merecimento de estar livre do processo, já estão fazendo. Existe uma desobsessão coletiva já na humanidade, de desencarnados fazendo já está acontecendo isso aí. Porque os que estão sobrando no processo obsessivo, tem muitos que já merecem, já limpar tudo, porque as casas que faz desobsessão não dá conta, é pouca gente que procura, e tem muita gente que tem mérito para isso. A espiritualidade já está fazendo isso já. Não, tem gente que está sendo subsidiado sem precisar de religião, sem precisar de lugar nenhum, por causa do mérito. Porque aqueles que procuram, que precisam disso ainda, estão direcionados, são indicados, levados intuitivamente para os lugares para que recebam a desobsessão. Por quê? Por que eles precisam ser indicados? Porque eles precisam ouvir orientações para que eles mudem de comportamento. Porque tem muita gente que é obsidiado, mas já tem um comportamento bom. É a pessoa que já está mudada, já está fazendo reforma íntima, mas ainda sofre as obsessões ainda, porque ele não é vítima. Para isso, estão fazendo reforma íntima, a espiritualidade já está fazendo a desobsessão. Já estão limpando muita gente. Isso aí é de maneira gradual e crescente está acontecendo isso aí. Já estão adiantando o trabalho das desobsessões, porque se for deixar por conta dos encarnados fazer desobsessão, isso ainda arrasta por séculos ainda. Muita gente, e nem todo mundo procura. Nem todo mundo procura. Tem gente que não tem nem ideia para onde buscar algum recurso, tem que é de outras religiões, mas tem mérito, ele está fazendo tudo direitinho, mas ele é obsidiado, porque a espiritualidade você já viu, não perdoa ninguém. Não perdoa se a pessoa está no bem, se não está no bem, se ele tiver alguma coisa contra, ele vai lá e realiza mesmo. E sempre tem inveja de um, sempre tem inveja de outro, que por conta de uma inveja qualquer, a espiritualidade vai lá e usa aquela inveja para fazer o processo. E essas pessoas que têm mérito, a espiritualidade já está fazendo essa desobsessão. Isso aí é coisa recente, começou há pouco tempo agora. Então já está acontecendo. Agora, aqueles que precisam de serem encaminhados, porque precisa de receber orientação, então eles já são levados para os trabalhos que fazem a desobsessão, para que eles possam ser orientados também. Então, é isso que nós temos que preocupar, a nossa mudança, a nossa verdadeira mudança, porque quando a gente faz reforma íntima, a gente muda verdadeiramente o nosso comportamento, por mais que você ainda é alvo de obsessão, a espiritualidade já começa a cuidar de você, Você nem tem conhecimento disso, mas já estão começando a cuidar, porque você já faz por merecer, você já precisa de uma proteção. Por que a espiritualidade não intervém nas obsessões, todo mundo não intervém? Porque ele não está fazendo nada, não está mudando, não está fazendo reforma íntima, não está progredindo, não está melhorando. Então não intervém também não, é preciso ser obsidiado para ele acordar. Tem muito processo obsessivo que rara vez acontece, mas há um tempo atrás acontecia muito. A espiritualidade pede para ele não mexer, não pode mexer. A pessoa está obsidiada, você não pode pôr a mão, você tem que deixar o obsessor. O próprio obsessor fala para a gente, não, eu estou aqui porque eu tenho direito de estar aqui. Foi permitido que eu esteja aqui. Porque, por causa disso, por causa daquilo. Porque o Espírito sabe o que ele está fazendo. Ele é mau e tudo, mas ele tem conhecimento. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que ele está no direito. Ele está fazendo porque ele quer também, porque ele vai responder pelo ato que ele está realizando ali. Mas tem permissão, porque o encarnado precisa dele. Ele precisa de ser cutucado, ele precisa de desacordar, precisa de fazer alguma coisa, não está fazendo. A espiritualidade permite que o obsessor fique ali. Tem muito processo desobsessivo que acontece aqui, que a espiritualidade não deixa de tirar tudo. Também a gente não tem capacidade para tirar tudo, porque a espiritualidade não deixa a gente ver tudo. Coisas que a gente não é permitido ver, para que você não intervenha onde não deve, você não vê. Não vê. A pessoa volta, se ele chega aqui com 100% de obsessão, ele volta ainda com uns 20%, ele não volta. No 100% zerado, ele não sai de jeito nenhum daqui. Ele não sai porque ele precisa levar alguma coisa, senão ele não progride, não melhora. Ele sai com uns 20% de obsessão e se ele não melhorar, os 100% volta tudo de novo.
que ouvir as verdades, tem que ser esclarecido para que faça as mudanças necessárias. Porque se ele fizer as mudanças, aqueles 20% de obsessão, devagarinho ele mesmo vai anulando ele. Porque se ele mudar de verdade. Porque o remédio que mais precisa é a orientação que ele vai receber. Se ele levar a sério a orientação, se for bem orientado e levar a sério a orientação, aquele restinho de obsessão que ele leva, ele mesmo vai ser capaz de subsidiar. Não precisa de mais trabalho. Né? Mas não acontece isso com todo mundo. Né? Por isso que a espiritualidade não tira tudo. E tem uns que não tira nem 1%, tem uns que tem que ficar tudo. Porque a pessoa é do coração ruim, a pessoa não mudou nada, só quer que as coisas consertem de fora para dentro, não quer fazer nada de dentro para fora. Então não mexe com Deus, não faz nada. Então a gente não intervém. A gente já tem intuição para isso, o próprio Espírito já fala, né? O Espírito obsessor já mesmo fala para a gente, porque eles não deixam a gente no escuro, não, eles já falam para a gente por que está ali, porque tem o direito de estar ali, foi permitido, que foi colocado ali, então pode ficar. E tem um contrário também, Paco? Hein? Tem um contrário também? Tipo assim, uma pessoa igual você, que já é mais esclarecida, tem uma autoridade moral, ele pode colocar um obsessor do seu lado também, para ele aprender com seus atos, para ele poder isso aí também. O espírito obsessor não sai do lado da gente. Não sai, porque a própria espiritualidade coloca. Pode colocar, né, do seu lado ali, para ele aprender com os seus atos. Para ele aprender. E outra coisa, ele tem duas intenções. Ele está ali para aprender, mas se ele tiver a oportunidade de fazer alguma coisinha, ele faz. Se a gente baixar a frequência, ele trabalha na especialidade dele, né? Mas ele é colocado ali para ele acompanhar a gente. Lá na minha casa, por exemplo, ali tem acampamento de espírito ali, direto ali, 24 horas por dia, de muito, mas muito mesmo. Tem uns espíritos aí, uns Exus, fala para mim fazer palestra desdobrada lá para eles, né? Eu já andei fazendo alguma, mas eu não costumo fazer isso não. Vai fazer palestra lá que estão acampados lá, eles falam para a gente, eles têm um acampamento, está tudo ali, prontidão, tá? Só para acompanhar, muitos para aprender, muitos para aproveitar uma oportunidade, uma brechinha, se tiver uma brechinha, chega e ataca. Então eles ficam ali. Eles acabam aprendendo. Eles ficam assistindo as palestras comigo, ficam assistindo tudo que eu assisto. Eles assistem as minhas orações a noite toda. Então, está todo mundo aprendendo. Não falar todo mundo não, porque tem uns ali que não querem aprender, mas acabam aprendendo, porque eles ficam ali 24 horas por dia. Né? E eles acabam aprendendo. Né? De vez em quando a gente faz uma limpeza lá, tira um pouco dali, né? Mas você tira um pouco, mas volta outra, mas a espiritualidade está sempre ali em volta. Não é só lá não, estou falando já, né? No caso de todo mundo aí. Às vezes a espiritualidade ela deixa a gente passar por algumas situações como próprio. Por exemplo, aconteceu comigo essa semana, eu trabalho em um hotel. E aí um cara foi pra lá assim, e eu, né, falando que estava passando a necessidade, precisava ficar no hotel porque roubaram o cartão dele e eu acreditei, deixei ele ficar lá. E aí, tipo, ele meio que me enganou e, tipo, eu sofri um golpe de quase R$900, sabe? Assim. E, tipo, na minha cabeça ficou, nossa, mas ele fez o que vocês, tem que odiar ele, tem que falar, tipo... Aí, nisso, eu quase senti isso, mas não, sabe? Depois eu orei por ele e, tipo... Então, às vezes, a gente acaba passando por essas situações pra gente, como um teste mesmo, né? É pra gente aprender, né? Porque se a espiritualidade tirar todos os tropeços da nossa frente, a gente não evolui, né? Agora, a espiritualidade nos intuir. Tudo quanto é dificuldade que a gente vai atravessar, ele nos intui. Se a gente ouvir a intuição, a gente consegue desviar daquele problema. Mas é difícil. Vai ser que eu sabia, não faz isso, não faz Então, a gente sempre é intuído, né? O difícil é a gente ouvir a intuição e levar a sério, né? E às vezes a gente consegue desviar, a gente consegue ouvir a intuição, né? E acaba escapando de alguma situação que poderia acontecer com a gente. Mas na maioria das vezes as coisas acontecem porque a gente não ouve a intuição. Porque a espiritualidade não pode intervir em nada, mas eles intuem 24 horas por dia. Então, tudo que acontece na sua vida, 24 horas por dia, estão te intuindo para desviar dos problemas, fazer as coisas certas e não fazer as coisas erradas. Só que a gente não ouve. Isso é a única coisa que eles podem intervir na nossa vida, é na intuição. Mas no resto eles não podem intervir em mais nada. Agora a intuição, tanto faz o das luzes quanto o das trevas, intui nós 24 horas por dia. Então é igual o desenho, né? O anjinho de um lado e o demoninho do outro, né? Cada um falando ali. E a gente faz igual o pica-pau, só escuta o capetinha, né? O anjinho você não escuta. É igual vai sair um copo que você vai alimentar, né? Hein?
Vai saber qual que você vai alimentar, que vai ter mais força, né? Pois é, mas você sabe que isso aí tem uma lógica, a gente ouvir mais o lado negativo do que o positivo. Sabe qual que é a lógica? Porque a gente está vindo de baixo, não está? A gente não está vendo, não está subindo? A gente está vendo da sombra, né? Não vem da luz. Então, a gente tem experiência no quê? A gente tem experiência nas trevas. Nós somos experientes demais em sombra, porque nós estamos vindo de lá. Quantos milhares, milhões de anos nós estamos vindo lá de baixo? Nós estamos chegando à luz agora. Então a gente tem pouca experiência com luz. Então a gente ouve muito mais a intuição da sombra do que da luz, por causa da experiência vivida nossa. Quando nós tivermos uma experiência grande com a luz, a gente não vai ouvir sombra mais. Por exemplo, quando você chega, agora nós estamos no divisor de águas, né? O divisor de água é a regeneração. Quando a gente adentra na regeneração, aí a gente começa a ouvir mais a luz do que a sombra. Porque já a parte sombra sua está menor do que a parte de luz. Quer dizer, você já está começando a adquirir uma experiência com luz. A gente vai começar a ouvir muito mais a orientação, a intuição da luz. Você está no limite do município, né? É, porque... Está quase passando do lado. Já está em cima do muro, quase pulando do outro lado. Então é desse jeito. Não quer dizer que a sombra não vai continuar intuindo a gente, não. Só que a gente não vai ouvir eles, né? A gente vai ouvir mais a luz. Né? Mas se a gente vacilar um pouquinho, a gente acaba escutando ainda. Porque tem muita gente que está vibrando em quinta dimensão e acaba escutando ainda um pouquinho de intuição ruim. Né? Então a gente ainda está indo meio oscilante. Enquanto a gente não tiver uma experiência grande, muitas encarnações, só vibrando na luz, a gente começa a fortalecer o lado luz e o lado sombra vai só enfraquecendo. Fazendo um vídeo, cara, falou que o Mago Negro, ele inventou um aparelho que ele pega a pessoa igual gente, assim, por exemplo, você está com a vibração alta, ele te intui também, ele te pega, entra na sua mente também. Entra assim. Mesmo você vibrando, quer dizer, tipo assim, não que você vai fazer, né? Mas ele te joga um pensamento. É hipnose. Isso, é. Processo hipnótico. Mas aí você não entra, mas que ele inventou para tentar te pegar, vai aqui. Porque a gente, vamos dar um exemplo de a gente que trabalha na luz aqui, né? Nós somos trabalhadores da luz, mas todos nós temos problemas morais, nós ainda temos umas falhazinhas na gente, mas a gente escolheu ser luz, está trabalhando na luz, está no processo, fazendo tudo possível para fazer o certo. Mas se a gente não tiver uma vigilância nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, esses magos podem desdobrar a gente, na hora que a gente dorme, ele desdobra a gente, leva a gente lá embaixo e começa o processo hipnótico em você. Todo dia, toda noite, quer dizer, né? Toda noite vai lá e te fala na sua cabeça, Por quê? Porque você deu brecha, você se permitiu ser levado para lá. Porque você é trabalhador do bem, mas você ainda não cuidou ainda da transformação real e verdadeira. Quer dizer, você ainda está frágil. Então ele começa a te hipnotizar, e você acaba virando o instrumento dele, acaba te comandando, só mentalmente, não precisa nem de aparelho, não precisa de nada, é só na hipnose. É o que acontece com o dirigente espírita, com o pastor evangélico, com o padre, pessoas que especialmente está na frente das áreas religiosas, mas tem defeito moral, que não cuida desse lado. Nossa, mas leva mesmo. Já aconteceu da gente fazer resgate aqui, eles capturam o corpo mental inferior e levam lá para baixo. E se levar um corpo mental inferior, ele fica lá embaixo. E você fica aqui vendo a sua vidinha, o seu corpo mental fica preso lá. Então eles fazem o que querem ali com aquele corpo mental ali, te prejudicam em tudo. Então, a gente já fez resgate de corpo mental, um trabalhador nosso, da nossa casa aqui, já fez resgate de corpo mental. A pessoa nem sabe disso, né? Não tem conhecimento disso. Por quê? Por causa da frequência, porque entrou na frequência. Então a gente tem que ter cuidado nada, porque quanto mais trabalhador da luz você é, mais você é avisado. Se você der uma brecha, você captura seu corpo mental, leva lá para baixo, te prende lá, aí você vai sofrer na mão mesmo. Aí o prejuízo é muito grande. É um processo obsessivo gigante, que você quase não dá conta. E nem percebe. A pessoa não percebe. Tem que ser outros para perceber o que está acontecendo para te ajudar. Agora, se você tiver uma força mental muito forte, tiver um certo grau de elevação, você tem que ter força mental mesmo. Você perceber que isso está acontecendo, você mesmo se resgata. Mas isso é muito raro acontecer, mas acontece. Acontece também, você mesmo se resgata. Aquele livro de Aruanda, né? Trabalha muito isso, né? Trabalha não, eles foram buscar um livro, tá? Na UTI, né, em coma, e eles, através do trabalho da cometria, desceram. E você deve ter lido já esse livro, você viu só a
o que é que eles fazem em volta, né? Entrou todo mundo, entrou até os elementares, todo mundo para tirar, para resgatar essa criatura. Eles pegam tudo, eles capturam os elementares para trabalhar com eles. Os elementares viram um demoninho também, você precisa de ver. Para trás eu tive um desdobramento em sonho, os elementares, eu vou te contar, eu dei uma mordida na mão, eu vou te contar. Eu fui lá para resgatar eles, né? Resgatar assim, fui lá no reduto deles, né? Era tudo instrumento de magos negros, né? Coitado, né? Eram uns bichinhos muito bonitinhos, os animais muito bonitinhos, né? E eu, como eu gosto muito de animais, né? Tenho intimidade com animais. Eu fui lá, cheguei perto de um animalzinho muito bonitinho, parecia um coelho, parecia um gato, mistura de coelho com gato, né? Nossa, que beleza, né? Aí eu fui chegar pertinho para fazer um carinho, né? Mas pregou uma mordida na minha mão, rapaz do céu, acordei gritando de dor, né? Isso quando foi no trabalho aqui, aí eu falei, né? Ó, eu tive um sonho meio esquisito aí, que foi da real. Aí veio os elementares, né? E eles mesmos falaram, é que você foi lá no nosso reduto, lá para desmanchar nosso reduto, por isso que nós te atacou. Assim, mas fui lá libertar vocês. Eles eram tudo escravos de mago negro e virou tudo mal, né? Porque fica mesmo, fica do mal. Porque elementares é o seguinte, eles são criaturas completamente inocentes e dóceis, eles não são nem do bem nem do mal. Então, o que você pedir para eles, eles fazem. Aí os magos negros levam eles para usar eles como instrumento. Aí eles acabam enfrentando tudo do mal. Nós trabalhamos com elementares aqui, tudo bem, porque a gente usa eles só para trabalhar do bem, só para trabalhar a luz. E eles são igual criança, né? Se você contrata eles não saem de perto de você. Se você tem que dispensar, você tem que mandar eles embora, agradecer, que senão eles não vão embora, eles ficam todos junto com você. E os magos negros usam esses elementares para usar eles como instrumento, então eles acabam ficando do mal. Os elementares só tem forma de animais? Hein? Os elementares só tem forma de animais? Tem qualquer forma que você imaginar. Né? Mas tem umas formas específicas, né? Mas agora a gente está descobrindo os elementares aí com forma completamente diferente que a história tem contado para nós, né? Então a gente já mudou esse olhar um pouco de elementares, que tem aquelas formas que a gente vê por aí no cinema, né? Não é só isso não, tem mais coisa. Então, os elementares assim, eles são totalmente neutros. Se você pedir para fazer o bem, eles fazem. Se você pedir para fazer o mal, eles fazem. Então, você que é o responsável, porque você está transformando aquilo ali. Leprechal é um elemental? Hein? Leprechal é um tipo de elemental? Elemental. Leprechal é elemental, duende é elemental, fadas é elemental, salamandras são elementais, silfos são elementais, né? Então, ondinas são elementais. Então, diversos tipos, tem muito tipo de elemental, tem muito. Agora, tem uns outros seres da natureza aí que são novos, a gente está começando a descobrir agora. É coisa que a gente não imaginava. Então, é coisa nova que está chegando. A história não conta. Eu tive um sonho assim, acho que eu tive um desdobramento. Eu sonhei assim, uma vez que eu tinha matado uma pessoa, e essa pessoa, hoje, o pai dele, ele era filho de um amigo meu hoje. Aí eu vi aquilo, né, ficou aquilo na minha cabeça. Eu acordei assim e falei assim, não, se eu fiz, já foi. Agora, se tiver de sumir depois também, eu vou consertar. Aí eu não deixei, falei assim, não vou, porque no começo parece que ele começou a querer ficar aqui na minha cabeça. Eu falei, não, se eu tiver de consertar, eu vou consertar. Se isso aí já passou, já foi. Veio em mim, falei, já foi, então. E a hora que tiver que consertar alguma coisa, eu vou consertar. Porque se eu ficar aqui na cabeça, que ele vai me desequilibrar, não vai? Se eu permitir, se eu ficar. Então, já mudei. Falei assim, não, eu vou ficar nessa frequência. O véu do esquecimento veio para isso, né, Vaca? Porque se você matou uma pessoa na vida passada, né? Se você lembrar agora, você vai ficar perturbado, né? O véu do esquecimento tem dois fatores, né? Porque ele foi criado propositalmente para nos aprisionar na Terra, né? Foi seres como nós que criou e nós alimentamos ele. Mas Deus usa esse mal para o nosso benefício, porque a gente não pode lembrar nada. Então coloca as pessoas aqui que o véu do esquecimento para ele é uma bênção. Então, isso aí não é uma criação de Deus, é uma criação da humanidade, na nossa mente. São seres muito, muito avançados no conhecimento, seres do passado que
extraterrestre que criou isso aí para aprisionar todo mundo. Às vezes a pessoa mergulhou aqui até um ser angelical. Mergulha aqui e acaba ficando prisioneiro aqui. Existe muito resgate de seres que vieram de outros planetas há milhares de anos para cá e chegou aqui, mergulhou na carne, esqueceu de si mesmo. Esquecido. Porque se a gente põe isso na cabeça, vai desestruturar tudo. Eu falei, olha, opa, depois, se eu tiver que pagar, depois eu vou ter que pagar mesmo. Né? Então, se eu tiver que acertar isso, uma hora eu vou ter que acertar. Com certeza. Então, né? Não existe nenhuma vírgula que pode ficar para trás. Então, quer dizer, então agora eu vou procurar manter equilibrado e tentar acertar, procurar se eu puder ajudar a melhorar, eu vou fazer. Então. Claro. Gente, podemos encerrar, né? Porque já está na hora já de finalizar o nosso trabalho, né? Então, passar a bola. Oi. Aruanda, que dimensão que vive? Quinta. É quinta. Quinta dimensão. Aruanda é uma metrópole, é uma cidade que gira em torno de habitantes residenciais lá, 10 milhões. 10 milhões, você vê o tamanho, né? É uma cidade totalmente de cristal, uma coisa muito linda, muito bonita mesmo. Só residentes lá são em torno de 10 milhões, mas ali circula na média de 15 milhões, que são, fora os residentes, ainda tem muita gente circulando, são extraterrestres, são seres de outras dimensões, que são trabalhadores, entendeu? Você comentou, né, que... Mas ela está na Terra, né? Essa coisa ela está na Terra. Ela vive 500 quilômetros acima do nível da Terra. A cidade astral. também está naquele... Hein? Grande Coração, como é que é? Grande Coração? Grande Coração, também mais ou menos tipo da Aruanda, né? São as colônias que a gente conhece aqui, as mais elevadas. Essa é Grande Coração, Aruanda, e tem uma outra também, esqueci o nome da outra. Tá, são mais ou menos os 3, mais ou menos equivalentes. Tudo vibra em dimensões altíssimas, né? Vibra em quinta dimensão. Ali só adentra quem está em quinta dimensão. Então, você comentou, né, quando o Mussum desencarnou, ele foi para lá, né? O Mussum foi para lá. Então quer dizer que ele vibrava em quinta aqui. Ele vibrava em quinta, porque o Mussum desencarnou e foi para lá. Mas na Terra não tem, assim, colônia acima da quinta não, né? A maior é a quinta, né? Eu acho que tem sim. Tem sim. É porque a história não conta pra gente, né? Ainda não trouxe essas informações pra gente, né? Porque as informações são poucas, que agora há pouco tempo que tem informação de Aruanda. Ele não tinha Grande Coração, o Armatiz que trouxe isso aí pra nós. O Armatiz que trouxe essas informações através dos livros dele, mas não tinha essas informações, né? Aqui todo mundo só pensa em nosso lar, que vibra só 50 quilômetros acima, né? Acima da atmosfera, a Aruanda está 500. Quer dizer, e tem um monte, tem Alvorada Nova, tem um monte de colônia. Até chegar lá, né? Nossa, hein? Até chegar lá dentro. Então lá em Aruanda, lá é um outro planeta, é outra terra. São Paulo, né? Aruanda, extraterrestre. Assim. Aruanda, diz que lá extraterrestre, todo tipo você imaginar, tudo andando para a rua normal, assim. Tem uma cidade que lá tem shopping, tem tudo, tem casa noturna, tem de tudo. Tudo. Só que é o seguinte, não tem vício, não tem nada. Não tem bebida alcoólica, não tem alimentação carnívora, não existe nada que você pensar de vício moral, não existe. Mas tem de tudo. É uma pessoa, você passeando no shopping center lá em Aruanda. Pois é. Lá você, por exemplo, você pode ir num shopping, comprar roupa que você idealizar, se você quiser. É uma roupa só. Se você comprar duas, ela desintegra quando você chegar em casa. É uma só. Você tem que escolher, você tem que ter um gosto tremendo. Você não vê esses seres angélicos, como é que a roupagem que eles vestem? É tudo igualzinho. Você pode arrumar uma roupa de ouro, mas é o que você quer. Você quer isso, então e de graça. Não gasta não tem dinheiro não. Tudo de graça. Você pode ter você pode ter a ideia de usar o que você quiser. É seu, é de graça. Bônus horas também, a mesma coisa. Bônus horas ou é diferente? Não, o quê? Lá, Provisório? Não, bônus horas. Não, o que é isso? Bônus horas? Você tem as coisas lá, você tem que plasmar. Não, tem essas coisas não. Dinheiro, não tem esse negócio de bônus horas não. Bônus horas é só em nosso lar mesmo, que está lá embaixo ainda. Nosso lar ainda está no umbral ainda.
Então, mas lá eu custo, por exemplo, se ele quer uma roupa, uma coisa lá, Não, é de graça. Não, é de graça, Landinha. Tudo de graça. Você vai lá e escolhe o que você quiser. Só que escolhe uma só. Se você escolher 2 trocas de roupa bonita, uma vai desintegrar. É uma só. Só que é o seguinte, né? Não é igual nós aqui que você usa uma roupa bonitinha, tudo certinho, você compra no shopping uma roupa legal, você usa 6 meses, você tem que jogar fora, porque você não, primeiro, você não aguenta mais de olhar para a cara da roupa, ou porque já estragou, porque aconteceu alguma coisinha. Não, matéria astral, que lá é uma coisa que não desaparece nunca. Não sabe? Você tomar banho, é que bom, né? É, desse jeito. São tecnologia mesmo. Ô, gente, vamos encerrar então, que já está na hora, né? Pois é. Mas é bom, né, senhor, conversar assim, né? Ah, claro, é bom demais. Vamos aprender. É. Aprender é bom demais. Isso é um tipo de assunto que a gente não tem no dia a dia, em qualquer Não, lugar. tem jeito, que pessoa que você Só- pode conversar aí. Só aqui mesmo. Ele fala assim, é doido. Vamos parar com isso aí. Até em Não sai perto de mim, sabe? Até em outras casas espíritas, a gente abordar esse tipo de assunto, eles acham que a gente está tudo fascinado, já manda a gente embora. tem a vida do sediado, né? Essa hora, está tudo sediado, né? Da louca.